Bom, pessoal, então, espaços vetoriais, né? Ele tem uma definição bem clara do que define um espaço vetorial e o que não é um espaço vetorial. Também a gente vai ver o que são subespaços vetoriais dentro de um espaço vetorial. Então, como é uma definição, eu vou copiar aqui do quadro essas regras que definem, mas basicamente são espaços vetoriais, são espaços que eles têm que ser não nulos, ou seja, não faz sentido você ter um espaço vazio e chamar isso de espaço vetorial. Então pode ser um conjunto de alguns vetores, no R2, no R3, com vetores, e definir um certo espaço que pode ser, por exemplo, o R2, vocês devem lembrar que se a gente pegar dois vetores no R2 e fazer combinações lineares entre esses dois vetores, desde que eles sejam linearmente independentes, a gente consegue escrever outros vetores por regras de soma e de produto por multiplicação por escalar. Vocês lembram disso? Então, basicamente, a ideia é essa. É qual é o espaço que a gente consegue construir a partir de combinação lineares de vetores nesse espaço. Ok? Então, o espaço R2, a gente vai precisar de pelo menos dois vetores para poder construir o R2, desde que eles sejam linearmente independentes e que eles respeitem as regras de adição e de multiplicação por um escalar. As regras de adição têm a ver com associação, comutação, certo? E de multiplicação por escalar a mesma coisa. Então eu vou escrever elas aqui no quadro. Também tem que definir o vetor nulo, né? Mas eu escrevendo ela aqui no quadro, depois a gente pode testar alguns espaços e ver o que define, o que é espaço vetorial, o que não é, ok? Então assim, a definição está aqui no livro é a seguinte: é um conjunto de espaços vetoriais, um conjunto não vazio V de objetos. De objetos porque a gente está olhando no contexto de vetores, né? Ele uma coordenada x, uma coordenada y, mas eu já adianto para vocês que, por exemplo, polinômios de ordem n também respeitam as regras que definem o espaço vetorial. Então, não são só vetores, mas tem outros conjuntos de operações, funções de objetos, né, que respeitam essas regras de adição, de multiplicação por escalar, que aí também se definem como espaços vetoriais. E a gente chama eles de vetores. Objetos chamados vetores. Bom, faz sentido, né? Espaço vetorial, conjunto de objetos chamados vetores. Sobre os quais estão definidos as seguintes operações. Estou dando uma resumidinha. Então, primeiro, assim, a gente definindo dois vetores, um vetor U e um vetor V, que estão no conjunto, né? Que eles estão dentro do V, de V objetos. Então, a soma deles, né? A gente escreve V mais 1, que é um vetor, né? Vou colocar setinhas aqui para a gente ver o que é vetor. Então, se a gente tem um vetor V, um vetor U e um vetor V, a gente pegar o V mais U, isso aqui também tem que ser um vetor, tá? E esse vetor tem que estar no conjunto V. Tá? Então, se a gente somar duas coisas e a soma delas não estiver dentro do conjunto que respeita essa regra, né? Então ele já deixa de ser um espaço vetorial.
Aí a gente tem a comutação, né? Se a gente pegar um U mais um V, isso aqui é a mesma coisa que a gente pegar o V mais o U. Como a gente está acostumado com soma de escalares, tipo 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Isso é meio óbvio, né? Mas eventualmente a gente vai ter operações, conjuntos de objetos que não respeitam essas somas aqui, essa comutatividade. A soma é um pouco mais rara, mas multiplicação, vocês já sabem, mas depois a gente vai ver produto vetorial, um produto que se a gente fizer o V com o U, ele é diferente do U com o V. Ok? Então não é comutativa a operação produto vetorial. Aqui a soma tem que ser dentro dessa definição que a gente está colocando. 3. Se a gente pode associar. A gente tem 3 vetores. U. Aí a gente tem o V. E a gente tem o W. Aqui. Se a gente fizer primeiro o U com o V, isso aqui vai dar um vetor. A gente primeiro soma esses dois. Aí o resultado dessa soma aqui, a gente soma com o vetor W. Isso aqui tem que ser exatamente igual a gente fazer o contrário. A gente primeiro somar o V com o W. Pegar esse vetor aqui e somar com o U. Tem que dar a mesma coisa. Então ele tem que ser associativo. Tem mais um aqui. Isso aqui é muito importante, ó. Tem que existir um vetor nulo. A gente vai chamar ele de zero. Vou colocar até uma setinha em cima aqui para indicar que ele é um vetor. Tá? De tal forma que ele não altere o vetor original em uma operação de soma. Ou seja, se a gente pegar um vetor V e somar com esse vetor nulo aqui, ele tem que dar o mesmo vetor V. Então ele não altera nenhum vetor quando ele somar. Aí a gente define o vetor nulo. E também tem que ter um vetor, eu vou vir para cá. Deve ter um vetor para cada vetor V, no conjunto dos vetores, né, deve existir um vetor menos V. Esse vetor menos V é o vetor que quando a gente soma com o vetor V, né, com o seu equivalente, ele leva para o nulo. Assim como a gente tem o 1 e o menos 1, né? 1 menos 1 vai para o zero, que é o vetor nulo. Que é o vetor que não altera a soma. É quase que uma consequência da comutação na soma. Aqui da associação. Mas enfim, a gente tem aqui o vetor V, que também tem que estar no conjunto dos vetores, definido de tal maneira que V somado com menos V dá o vetor nulo que a gente definiu aqui. Para a lógica com vetores, no R2, que a gente está acostumado a fazer a maioria dos exemplos, isso aqui é bem claro, né? Por exemplo, se a gente pegar um vetor qualquer aqui e somar com o 0, 0 no R2, ele vai dar o próprio vetor, né? Porque no R2 a gente soma componente a componente. Componente x, aqui a gente teria que ter 0 no x, vai ficar a própria componente. No y também, no z também. E no caso do R2, esse vetor menos v é simplesmente pegar todas as componentes do vetor v e multiplicar por menos 1, não é? Então, se a gente multiplicar todas as componentes do v por menos 1, a gente tem o vetor menos v, de tal forma que a gente vai somar o vetor v com esse vetor menos v, que tem todas as componentes multiplicadas por menos 1, né? Ligado esse final. E aí você vai somar componente a componente e ele vai chegar no zero. Então essa parte aqui para o R2 é bem óbvio. Pelo que a gente está estudando. Deixa eu ver.
Aqui depois tem o 6. Agora a gente vem a multiplicação por um escalar. Então, o múltiplo escalar do vetor V por uma constante C, que a gente vai denotar por C, V, simplesmente um no ladinho do outro, assim, ele tem que estar dentro do conjunto V. Então a questão é, se a gente pegar uma constante e multiplicar pelo vetor V, ele tem que ser um vetor também. Ele tem que estar no mesmo conjunto dos objetos que a gente chama de vetores desse espaço. E aí a gente tem as consequências disso aqui, a multiplicação por escalar. A gente pega uma constante multiplicando a soma. É a mesma coisa que a gente pegar a constante multiplicando V, mais uma constante multiplicando dado. Assim. A gente tem uma soma de constantes. Então, olha, tudo que não tem a setinha aqui é constante, tudo que tem a setinha é vetor. Se a gente somar duas constantes e multiplicar pelo vetor V, é a mesma coisa que a gente pegar a constante C vezes V, somado com a constante D vezes V. São 10 ao todo. Aí se a gente tem o C vezes D vezes V, a gente pode, no caso de duas constantes multiplicando o vetor V, a gente pode primeiro multiplicar uma pelo V. Se a gente tem 3 vezes V, a gente tem 2, aqui 3 e aqui o vetor V. A gente pode primeiro multiplicar o vetor V pelo 3 e o vetor resultante multiplicar pelo 2. Ou a gente pode primeiro fazer 2 vezes 3 igual a 6 e pegar o 6 direto e multiplicar pelo vetor V. Tranquilo? E por último, e muito importante também, tá? É que se a gente pegar e multiplicar por 1, vetor V, ele dá o próprio vetor V. Então, todo espaço vetorial é definido por essas operações. Essas operações devem ser satisfeitas em um espaço vetorial. Ok? Agora, tem alguns exemplos aqui, que a gente pode ver, que é o dos vetores na R2, por exemplo. Mas eu acho que 10 exemplos dos vetores R2 vocês já têm, né? Já fizeram isso várias vezes. Você já sabe que vocês imaginam vetores na R2, vocês veem que todas essas regras valem para eles, certo? Então vamos ver conjunto dos polinômios de ordem n para n maior do que zero. Como é que a gente vai verificar se o conjunto dos polinômios, que nem eu estou falando para vocês, né? E ele é um espaço vetorial. Será que realmente ele é um espaço vetorial, o conjunto dos polinômios de ordem n? Aqui vocês já copiaram, posso apagar? Então imagine assim, ó, a gente usa o R2, o Rn, como R, assim, né?
esse símbolo. Então, os polinômios a gente vai fazer o seguinte, já que polinômios é com P, né? Vou fazer um P assim. Ok? Um P, na verdade aqui no livro está com ele no subíndice, mas não faz muita diferença. É o espaço dos polinômios de ordem N. Quem que são esses caras? Para N maior ou igual a zero. Então, vamos ver um vetor genérico dentro desse espaço. Um polinômio, por exemplo, em T, o polinômio pode ser em X, pode ser em Y, esse daqui é um polinômio em T. Ele vai ser... Só para eu conseguir a anotação do livro aqui. Tá. Vai ser um A0 mais um A1 T na 1 mais um A2 T na 2 mais um AN T na N. Então, um polinômio de ordem N. Ok? Esse aqui é o polinômio genérico. Porque a gente tem aqui o T na 0, né? Ele não aparece, porque elevado a 0 dá 1, né? Aqui ele desaparece. A gente tem a constante, tem em números inteiros tem uma combinação linear de polinômios de ordens até o T na N. Ok? Se a gente pegar qualquer polinômio desses, a gente pode ter esse, é o polinômio P. Tá? Aí, o grau do polinômio ele é dado pelo expoente, pelo maior dos expoentes, ok? Isso aqui vocês sabem disso? Beleza. Então, quando a gente fala de grau de ordem N ou grau do polinômio, a gente está olhando o maior dos expoentes. A gente tiver um T na 10, polinômio de ordem 10, T na 2, polinômio de ordem 2. Aí, vamos ver um outro vetor aqui. Que também é um polinômio de ordem N. Eu vou definir assim, ó, um B0 mais um B1 T na 1 mais um B2 T na 2 mais um BN T na N. Então são dois polinômios de ordem N. E para a gente ver se a gente tem que verificar a soma e a multiplicação por um escalar. A gente tem que verificar basicamente os axiomas 1, que estavam aqui, e o 6, se eles existem. Se a soma desses dois leva a um polinômio de ordem n, ou seja, está no espaço vetorial dos polinômios, significa que ele é um espaço vetorial. Todas as outras regras vão estar definidas se a primeira e a sexta estiverem definidas. Ok? Então a primeira já foi apagada, que é a da soma, e a sexta também. E aí tem outra coisa mais importante, tão importante também, que é o vetor nulo, que está no axioma 4, então foi apagado. E aí, em consequência, a gente vai ter o 5. Então a gente vai verificar a soma, né, para a gente verificar se é um espaço vetorial, a gente não vai fazer todas elas. Né? A gente vai resumir tudo, né, para verificar se P é um espaço vetorial. A gente vai verificar primeiro a soma, a multiplicação por escalar, a gente vai verificar se tem um vetor nulo nesse espaço. Então, aqui é o axioma 1, aqui o axioma 6 e aqui o axioma 4.
A gente verificando esses três aqui, a gente já pode atestar se ele é um espaço vetorial ou não. Então, a soma o que acontece se a gente fizer a soma entre P e Q? Na verdade, a gente pode fazer isso. Tá. A gente pega o vetor P, ele é uma função de T, certo? Polinômio. Aí a gente pega o polinômio Q, ele também é uma função de T. Agora, se a gente for somar os dois, a gente vai ter A0 mais B0, a gente vai ter A1 mais B1 vezes o T na 1, a gente vai ter o A2 mais o B2 vezes o T ao quadrado, a gente vai ter mais o AN mais BN multiplicando o T na N. Aí quando a gente olha para esse cara aqui, esse cara aqui, ó, se são constantes, isso aqui é uma constante, ok? Então aqui a gente tem constante vezes T1, aqui constante vezes T0, constante vezes T ao quadrado, constante vezes T na N. Então, esse polinômio que foi resultado da soma dos dois, ele também é um polinômio e ele também pertence ao Pn, né? Tranquilo? Então a gente vê que P mais Q, quando somados, ele também é uma função de T. Então, quando a gente tem um P de T e um Q de T, o P mais Q, ele também é uma função de T. Ok? Então aqui, ok. A soma dos dois também está contido no conjunto PN. Professor, Sim. vai ser só a verificação de P ou P e Q? Aqui? Verificação dos... É que aqui, ó, esse aqui é o conjunto de todos os... Podia ter vários aqui na verdade são infinitos. Qualquer polinômio de ordem n está aqui dentro. Aí a questão é, se eu pegar dois diferentes e somar, dá um terceiro que também está no Pn? Tá. Então, beleza, verifica a soma. Aí o segundo é o produto, né, por um escalar. Se a gente pegar uma constante C, eu vou fazer o seguinte, eu vou só para fins de notação, porque o livro ele usa o P como negrito, né? Só para fins de notação eu vou colocar uma seta. Eles não são setas, né? Não do jeito que a gente está acostumado no R2, mas eu vou colocar a notação de seta só para indicar, ó, esses aqui são vetores, mas na verdade são polinômios de ordem n, tá? Não é uma notação muito usual. Mas só para eu separar aqui, porque o que acontece? Se esses aqui são os vetores, esse aqui é um vetor. Ok? Agora, quando eu vou multiplicar por um escalar, eu vou pegar e multiplicar o vetor P. Ele depende de T. Certo? O que vai acontecer quando eu pego uma constante C e multiplico o vetor P? Eu vou ter C vezes A0 mais C vezes A1, T na 1, mais C vezes A2, T na 2, mais C vezes AN, T na N. Então a verificação que a gente tem que fazer é, se eu multiplicar por um escalar, ele continua sendo um vetor do Pn? Então, eu multipliquei por um escalar. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número vezes t na 1, um número vezes t na 2, um número vezes t na n. Isso é um polinômio de ordem n, certo? Exatamente da mesma forma como o p e o q é. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o c vezes o p, o vetor que é dado pelo produto, da constante c vezes o vetor p, isso aqui é um vetor. Então, ok. Certo?
Multiplicamos por um escalar e continua sendo um objeto daquele conjunto de vetores. Ok? A gente modifica eles, cria um terceiro, mas ele continua tendo o mesmo padrão. Então, ele é um polinômio de ordem n. Beleza? Bom. Aí o terceiro que a gente vai verificar aqui é o axioma 4 lá, né? Vetor nulo. Como é que a gente definiu o vetor nulo? Se a gente pegar um vetor P e somar com um vetor nulo, o que vai acontecer com o vetor P? Nada, né? Qual é o polinômio que a gente vai somar com o vetor P para que continue sendo o vetor P? Ó, o vetor nulo aqui pode ser 0 mais 0t1 mais 0t2 mais 0t na n. Vocês concordam que esse vetor aqui, ó, quando a gente fizer a soma, eu não posso somar, que nem a gente fez aqui, ó. Eu associei o A1 e o B1, elas estavam multiplicando t na 1. Eu não somei coisas que tem que ter na 1 com coisas que tem que ter ao quadrado, né? Eu não posso somar laranjas com maçãs, basicamente. T na 1 é laranja, T na 2 é maçã. Ambos são frutas, ou seja, ambos são polinômios, mas como eles têm expoentes diferentes, a gente pode somar. Aqui, então, para eu ter um vetor que não altere o vetor P, eu preciso que todas as componentes, todas as constantes que multiplicam os polinômios aqui, né, os subespaços, né, que compõem esse P, todos têm que ser zero. Então, no lugar do A0 vai ter que ter zero, do A1, do A2, todos têm que ser zero. E aí a gente vai ter A0 mais 0, mais A1 mais 0, T na 1, mais A2 mais 0, T na 2, mais AN mais 0, T na N. Então, quando a gente soma o vetor P com o vetor 0, aqui, com todas as componentes 0, todas as constantes 0, a gente volta para o vetor P. A gente volta para esse cara aqui. Certo? Então, a gente tem um vetor nulo que respeita essa regra. A gente soma ele. A gente mantém o vetor P, certo? Qualquer vetor. Isso aqui tem que valer para qualquer vetor. Qualquer vetor, quando somado com ele, vai ficar o mesmo vetor. Isso é o vetor nulo. Ok? Então, se eu pegasse aqui o vetor Q, soma com o zero, vai dar o vetor Q, certo? Poderia ser o vetor H, soma com o zero, vai dar o vetor H. Ok? Então, essas propriedades parecem ser meio óbvias. Mas eu vou dar um exemplo de uma situação em que não respeita essa regra, não tem um vetor nulo. E aí, em consequência, a gente não vai ter como definir isso como espaço vetorial. Ok? Então, assim, ó, os polinômios P, ó, Pn é um espaço vetorial. E a gente vai poder escrever os vetores, né? Como sendo A0, A1, A2, AN. Eu posso escrever o polinômio dessa forma. Não posso? Eu sei aqui, eu vou ter um T na 0, T na 1, T na 2, T na 3, T na N. A gente pode escrever só como as constantes aqui. Ok?
Antes de ir para o contra-exemplo, a gente tem um outro espaço que a gente trabalha bastante, que é as matrizes M por N. As matrizes M por N. As matrizes M por N, elas são um espaço vetorial. O que a gente tem que fazer para verificar se as matrizes M por N são espaços vetoriais? A gente vai ter que verificar a soma, a multiplicação por um escalar, e se há uma matriz nula. Quando a gente pega qualquer matriz, qualquer uma, soma com essa nula vai dar a própria matriz. Ok? Aqui, pessoal, eu vou dar só o exemplo da 2 por 2, tá? Mas vocês vão ver que, só porque daí o quadro cabe, né? Esse exemplo, se ele ficar crescendo uma matriz ou fazendo ela totalmente enética, aí fica muito grande e aqui já dá para visualizar. O que a gente tem a 2 por 2? A gente vai ter uma matriz A, que vai ser o A11, o A12, o A21 e o A22. Certo? Aí a gente vai ter uma matriz B. Mesma coisa, B11, B12, B21 e B22. A primeira verificação que a gente vai fazer é a da soma. Se a gente pegar o A e somar com o B, eu vou colocar essas setinhas aqui de novo. É mais para a gente destacar que isso aqui são... A gente está considerando, né? Para verificar se eles são vetores do conjunto de objetos que compõem as matrizes 2 por 2, certo? A gente, a partir de agora, no contexto do espaço vetorial, a gente está chamando os objetos de vetores. Né? Antes a gente estava... O polinômio é um objeto que a gente chamou de vetor, agora a matriz 2 por 2 a gente está chamando de objetos. Ok? Eu estou aqui extrapolando a notação da setinha, porque é mais fácil do que eu fazer negrito no quadro, que nem tem no livro. Ok? Se a gente fizesse a soma aqui, o que vai acontecer? A gente vai somar os componentes, né? A gente vai ter o A11 mais o B11. A gente vai ter o A12 mais o B12. O A21 mais o B21. E o A22 mais o B22. E quando a gente olha para esse cara aqui, ó, ele não é uma matriz 2 por 2? É, né? Então a gente somou duas matrizes M por N e chega numa matriz M por N. Isso é válido para qualquer M e N, né? Vocês concordam nisso? Se a gente tivesse uma 3 por 8, pega uma 3 por 8, pega outra 3 por 8, e a gente vai ter uma 3 por 8. Certo? Beleza. Se a gente multiplicar por escalar, a gente pega uma constante C e multiplica pelo vetor A. O que vai acontecer? A gente vai ter C vezes A1, 1, C vezes A1, 2, C vezes A2, 1 e C vezes A2, 2. E também é uma matriz 2 por 2. Ou seja, se fosse 3 por 8, seria uma matriz 3 por 8. Né? Então, a multiplicação por um escalar mantém ela como um objeto dentro daquele espaço. Ok? E a terceira... Qual que é a terceira verificação que a gente vai fazer? E o vetor nulo, ele precisa respeitar qual regra? É a soma, né? Ele não altera a soma. Qualquer vetor somado com o nulo tem que ser ele mesmo.
Essa é a definição de vetor nulo, certo? Nesse caso, então, a gente vai olhar o vetor nulo. O que não altera a soma de matrizes? É componente, né? Então, se a gente soma né, para cada uma das componentes. Então, a gente tem o A mais 0 seria o A11 mais 0. O A12 mais 0. O A21 mais 0. E o A22 mais 0. Então, vai dar a própria A1, A12, A21 e A22, que é a matriz A. Então, aquele vetor, em todas as componentes são 0, é o vetor nulo. Porque ele não altera a soma. Ok? Beleza? Qualquer vetor que colocasse aqui, ele daria o mesmo vetor. Ok? Então, as matrizes M por N é um espaço vetorial. Espaço. O conjunto, né, das matrizes M por N. Aliás, aqui foi tudo feito 2 por 2, mas é óbvio para vocês que M por N também vale? Beleza. É só a gente imaginar uma 3 por 8. Uma 3 por 8, uma 3 por 8, somou dá uma 3 por 8. Uma 3 por 8 multiplicou por uma constante, você vai ter uma 3 por 8. Né? Aqui você vai pegar uma 3 por 8, aí você vai pegar um vetor nulo, que é um 3 por 8, mas todas as componentes dele são 0, vai dar uma 3 por 8. Até porque se a gente pegasse um vetor nulo que não fosse 3 por 8, não faz sentido a gente definir um vetor nulo, né, que não esteja contido no espaço que a gente está analisando. Né? Ele tem que estar contido no espaço. Tá? A gente está considerando a soma de vetores que estão contidos no espaço. Ok? Então, esse daqui é um espaço vetorial. Aí, por exemplo, as retas que passam pela origem. Quem são as retas que passam pela origem? A gente tem aqui, ó, por exemplo, isso daqui é a y igual a menos x, a y igual a x, aí a gente pode ter outras, todas que passam pela origem, né? Aqui. Então aqui a gente tem as y igual a x, né? Essa daqui é bem parecida, é praticamente a do polinômio, né? Que a gente fez aqui, ó. Então, se a gente pegar um y igual a x, e agora eu vou pegar um y asterisco igual a bx. Vou fazer y1 e y2. Se a gente fizer a soma, a gente pega o y1 mais o y2, isso daqui vai dar a mais bx. E aí, uma reta que passa pela origem mais uma reta que passa pela origem fica igual a outra reta que passa pela origem, né? Sim? Tá. Depois o segundo, a multiplicação
por escalar. Aí você pega uma constante vezes o y1, ou uma constante vezes o y2, tanto faz, qualquer reta que passa pela origem, certo? Isso aqui vai ser c vezes o ax, que é uma constante vezes o x, que também é uma reta que passa pela origem. Essa aqui também é uma reta. Certo? E qual que é a terceira verificação que a gente tem que fazer? Vetor nulo, né? Vetor nulo tem que ser y1 mais 0 igual a próprio y1, certo? Então, se a gente tiver o vetor 0 como sendo 0 vezes o x, esse aqui seria o vetor nulo, né? Ó, vou colocar setinha aqui, hein? Eu não estava colocando aqui, mas ó, quando não coloco ele fica confuso, né? Sem o negrito. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter o AX mais 0x vai ser o AX. Então, ok. Existe um vetor nulo. Ok? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Então, isso aqui é um espaço vetorial. Satisfaz as três condições. Pessoal, agora vamos ver o seguinte, ó. E as retas que passam por y igual... Vocês veem que alguma coisa mudou aqui, né? Aqui é o y igual a 1. Você vai poder ter a reta com inclinação 1, a inclinação menos 1, a inclinação maior do que 1, menor do que menos 1, a inclinação 0. Então, todas as retas que passam por y igual a 1. A gente vai escrever isso aqui como sendo um AX mais 1. Certo? AX mais 1. Passa por 1. Beleza. Isso aqui é um espaço vetorial. Vamos verificar. Primeira coisa é a soma. Então, digamos que a gente tem um y1, que é igual a um ax mais 1. E aí a gente tem um y2, que é igual a um bx mais 1. Ambas são retas que passam por 1, certo? Com inclinações diferentes. Ok? Agora, se a gente faz a soma y1 mais y2, a gente vai ter a mais b x mais 2. Não é? E o que muda aqui? Ela não é mais uma reta no conjunto das retas que passam pelo número 1. Ok? Então, se a gente olhar isso aqui não é um espaço vetorial. Ele já não satisfez a primeira condição. Certo? Não está mais no conjunto.
Vamos ver a multiplicação por escalar. A gente pega um C vezes um Y1. Isso aqui vai ser C vezes AX mais um C vezes 1, que é um C, né? Isso aqui também não passa por 1, a menos que o C seja igual a 1, né? Então, olha só, isso aqui somente para C igual a 1. Para qualquer C diferente de 1, diferente mesmo, tipo, pode ser positivo, negativo, sendo diferente de 1, não vale. E aqui ele não diz a multiplicação por escalar, por qualquer escalar. Não, multiplicação por escalar tem que valer para qualquer escalar, né? Que para o 1, beleza, mas e para os outros? Para o 2, para o 1,5? Não vale? Então não conta. Terceiro também, vetor nulo, né? O vetor nulo aqui poderia ser o vetor 0, 0, né? Então até teria um vetor nulo, mas aí já não satisfez as outras condições. Certo? Aliás, também não, né? Também não, olha só. O vetor nulo, ele tem que estar dentro do espaço, né? Então, se ele tem que estar dentro do espaço, ele tem que ter um mais um aqui, né? Ele tem que ter um mais um. Então, não tem um vetor, porque daí ele não vai... Se você somar isso aqui, ele vai dar um AX mais 2, né? Então, também não deu. Eu não posso definir um vetor nulo fora do espaço que a gente está analisando, né? Ok? O mais importante aqui, ó, eu dei o exemplo com as retas que passam por 1, mas as retas que passam por 2, por menos 1, por 10, exceto as retas que passam pela origem, se a gente definir as retas que passam por qualquer outro ponto, exceto a origem, nenhuma delas respeita as regras do espaço vetorial. Não são espaços vetoriais. Ok? Eles são conjuntos de objetos, são conjuntos de retas, a gente pode chamar de vetores, mas não respeitam as regras do espaço vetorial, porque toda vez que a gente fizer a operação de soma ou multiplicação por escalar, a gente não chega a um terceiro vetor que esteja contido no próprio espaço definido, certo? Ok? Que horas são agora? 32. Entendi. 32. A gente tem até as 11h50, né? Professor, Sim. se eu testar qualquer coisa para saber lá do espaço vetorial, só aplica essas três propriedades. Essas três, isso. Se uma delas não der certo, já Não dá. Ok. Agora, pessoal, a gente definiu o que é um espaço vetorial. Eu vou escrever para vocês no quadro a definição de subespaço vetorial. Vocês sabem o que é um subespaço vetorial?
É uma parte do espaço vetorial. Boa. Mas que também precisa ser um espaço vetorial. Ok? Então é uma parte dentro do espaço e dentro daquele subespaço ali, qualquer combinação de vetores ali dentro tem que dar um vetor ali dentro. Tá vendo? Ó, se somou dois vetores dentro daquele subespaço, o terceiro vetor tem que estar dentro daquele subespaço. Porque ele por si só tem que ser um espaço vetorial. Beleza? E a multiplicação por escalar também. Né? Então vamos lá. Definição de subespaços. Subespaços. Então lembra que a gente tinha o espaço vetorial definido como V, né? V é o espaço vetorial. Então assim, ó, o subespaço de um vetor de um espaço vetorial é o a gente vai chamar isso de um subconjunto H, que ele está dentro de V e satisfaz três propriedades. Então a primeira é o vetor nulo de V está em H. O vetor nulo de V está em H, ou seja, o H tem um vetor nulo e como ele é um subespaço do V, tem que ser o mesmo, né? Certo? O H é um subespaço do V, o V tem um vetor nulo. Se o H é um subespaço do V, ele não pode ter outro vetor nulo, tem que ser o mesmo. Ok? E para ele ser subespaço, ele tem que ter um nulo. Se não tiver um nulo, ele não é um espaço, né? Então o subespaço também é um espaço, também tem que respeitar a regra de soma, multiplicação e vetor nulo. Ok? Então o vetor nulo de V tem que estar no H. Eu pra entender a ideia? Sim? Segunda propriedade. Olha só essa segunda propriedade. Ele é fechado em respeito à soma. É exatamente o que eu falei antes.
Você tem dois vetores ali, o U e o V, tem o U e tem o V. Eles dois estão dentro do espaço H. Agora, se soma os dois, vai dar um terceiro vetor, que tem que estar dentro do espaço H, para ser um subespaço. Se a soma dos dois pular para fora do subespaço interior ali, aí já não é mais um subespaço. Porque daí ele não respeita a soma. Ok? No produto é a mesma coisa. H é fechado. Então, é a mesma ideia aqui. Ó. Se a gente multiplicar por um escalar, ele multiplicar por um escalar qualquer, o vetor V, o vetor que é a consequência dessa multiplicação vai estar contido no H. Tá? Isso define o subespaço. Porque daí, respeitando essas três regras, o H é um espaço. Né? Vou dar um exemplo. O exemplo mais básico é o do subespaço trivial. Subespaço trivial é o seguinte, ó. Vocês já sabem que todo espaço vetorial tem que ter pelo menos um vetor nulo, né? Está na definição do espaço vetorial. Tem que ter um vetor nulo. Ok? Então, o subespaço trivial de qualquer espaço vetorial é o subespaço que compreende contém, né? Somente o vetor nulo. Então você tem um espaço de polinômios e aí você tem o vetor nulo do espaço de polinômios. Agora, o próprio vetor nulo, ele também vai respeitar a soma. Se você pegar vetor nulo e somar, vai dar vetor nulo. Então ele vai estar ali dentro do próprio subespaço a soma. Se multiplicar por uma constante, vai dar um vetor nulo. Então ele não vai sair daquele subespaço. Tanto a soma quanto a multiplicação por escalar, certo? E ele tem o próprio vetor nulo. Então está contido. Certo? Então todo espaço vetorial, seja de polinômio, das matrizes, dos vetores R2, Rn, o próprio vetor nulo, ele é um subespaço. Isso tem a ver com solução trivial? É aqui 000. É trivial porque ela é a mais óbvia, né? Esse é o contexto de trivial. Eu não sei se é esse o contexto que você está falando, mas geralmente a gente usa o termo trivial para quando a coisa é o mais óbvio possível. E geralmente o mais óbvio possível é a situação nula. Quando, cara, é o cara que não influencia em nada. Aí a gente chama de trivial. Porque qualquer outro subespaço
que não seja esse, ele já tem mais detalhes. Né? Qualquer subespaço dentro do subespaço V vai ter mais vetores do que um. Esse é um trivial. Beleza? Acho que quando a gente fala de solução trivial é quando a gente olha, tipo, se for 0 e 0 aqui, está tudo 0. Não precisa ficar fazendo nenhuma operação algébrica para verificar, é muito complexo. Deixa eu ver aqui. Bom, daí na verdade tem vários exemplos aqui de subespaço gerado por um conjunto, combinação linear. Como é que a gente está de tempo agora? Ainda tem 5 minutos? Então a gente vai encerrando por aqui, mas basicamente o último exemplo assim, ó, sempre tem aquele exemplo da combinação linear, né? Vocês lembram que a gente tinha lá uma matriz e a gente foi verificar lá um vetor B, se ele era uma combinação linear dos vetores anteriores, e depois a gente verificou um vetor C e a gente viu que não tinha solução, porque ele não poderia ser gerado pela combinação dos vetores anteriores. Então ele não é uma combinação linear, né? Então a gente pode ter alguns vetores que não são acessíveis por combinações lineares, então eles estão fora de algum subespaço gerado pela combinação linear de vetores. Então, a combinação linear de vetores gera um subespaço. Eu vou fazer o seguinte, vamos com calma agora, eu encerrei a aula na minha programação aqui, e aí na próxima aula a gente segue com essa parte de subespaço gerado, a gente já viu o subespaço nulo, que é o trivial de qualquer subespaço. E na próxima aula a gente vê o que faz. É a lista de exercícios que eu vou tentar dar para a próxima aula. Ok? Era isso, pessoal. Até quarta.